Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Imaginário Político nos Inícios da República Brasileira, Parte 2, de autoria de Maria Auxiliadora Dias Guzzo. Lilia, como é conhecida, é graduada em História pela USP, mestre em História pela Unicamp e foi professora do Departamento de História da PUC por 20 anos. Atualmente é professora colaboradora na mesma instituição e autora de 4 livros de História do Brasil. Atrás dos diferentes projetos políticos em disputa nos primeiros momentos da República estão, na verdade, formas de se entender a questão do poder e a questão da liberdade. Na verdade, esses projetos políticos, positivista, liberal, têm atrás de si formas de se pensar a política e formas de se entender a questão da liberdade. Havia, no início do século XIX, 2 formas básicas de se entender a questão da liberdade. Aquilo que Benjamin Constant, dessa vez não o militar, não o brasileiro, não o professor, não o positivista, mas o pensador, o termidoriano Benjamin Constant, colocou de forma clara a questão da liberdade como ela se apresentava no início do século XIX. A exposição a seguir terá como base um texto muito interessante do historiador bastante conhecido, José Murilo de Carvalho, que publica um artigo na revista Dados, revista de Ciências Sociais, em 1989. Esse artigo é mais tarde transformado num capítulo de sua obra Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil. Nesse artigo, nosso autor, esse grande e notável historiador, discute as proposições do filósofo, do termidoriano Benjamin Constant sobre a liberdade. Benjamin Constant, o pensador, como afirmamos, não confundir com o líder republicano, militar, professor positivista, pronuncia uma conferência no início do século XIX, mais exatamente em 1819, no Athénée Real de Paris, Athénée Royal de Paris, e ele intitula essa conferência da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Em francês, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Nesta conferência, o termidoriano Constant, inimigo dos radicais jacobinos, mas também inimigo de Napoleão, atribui as mazelas da Revolução Francesa, a Revolução de 1789, que derruba a antiga ordem política na França, à influência de filósofos como Mably Rousseau, que defendiam uma liberdade que não mais estaria de acordo com a liberdade da modernidade do século XIX que se iniciava. Nos diz esse pensador que a liberdade por eles defendida e adotada pelos jacobinos, pelos radicais revolucionários em 1789, era uma liberdade inadequada, uma vez que era uma liberdade originária das repúblicas antigas, de Atenas, Roma e especialmente Esparta. Essa liberdade dos antigos era a liberdade do homem público, era a liberdade de participar de uma... Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.